Abramos a palavra de Deus em Lucas, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 18. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme registrado por Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Versículo 1 ao 8, do capítulo 18. Está escrito na palavra de Deus: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em atendê-los, ou em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oremos de novo, irmãos. Santo Deus, nós acabamos de agradecer com as crianças pelo privilégio de estar aqui ouvindo a Tua voz, falando com o Senhor, cultuando ao Senhor. E agora nós precisamos ouvir mais uma vez o que o Senhor tem a nos dizer através da Tua palavra. E pedimos a Tua misericórdia, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos entender o que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todas as vezes que eu falo de perseverança, eu me lembro de esporte. E todas as vezes que eu me lembro de esporte, eu me lembro de um dos casos mais famosos, se não o mais, né, que aconteceu em 1984. Eu pedi a Dirã para separar um vídeo curto, só para a gente acompanhar rapidamente e recordar. Vocês se lembrarão dessa atleta, a Gabriele Andersen, uma suíça, naturalizada americana, obviamente, possivelmente, casada com um americano, que nas Olimpíadas de 84, lá em Los Angeles, ela participou dessa maratona de 42 quilômetros. Antes disso, as mulheres não faziam maratona, não participavam de maratona, porque diziam que elas não tinham a mesma resistência que os homens para correr tanto. E esta atleta de 39 anos, repito, ela é professora, foi professora de esqui, né? E o que acontece é que, ao entrar no estádio, já na reta final, o final da prova era no Estádio Olímpico de Los Angeles. Ela já chegou exausta, porque ela acabou acontecendo um acidente de percurso, ela esqueceu de passar por um último posto de hidratação, e ela entrou no estádio já bem ruim, bem sem condições. E acontece que os médicos se aproximaram dela, ali como vocês estão vendo, perguntando se ela não gostaria de parar, e ela não, e milhares de pessoas assistindo aquela cena começaram a aplaudir, a motivá-la, e ela, com dor na perna, cãibra, detonada, ela pensou consigo, né? Ou eu chego lá, ou eu morro tentando. E foi.
e atravessou a linha de chegada, já caiu nos braços dos médicos, como vocês podem ver ali. E é uma história muito emocionante de superação, de perseverança. Perseverança. Sobre isso que a gente vai falar um pouco nesta noite. Sobre perseverar. E perseverar naquilo que a gente sabe, que a gente tem certeza que vale a pena. A Gabriele sabia, tinha absoluta certeza de que valeria a pena cruzar a linha de chegada. E valeu, porque ela, não só por conta da fama, sabe? Isso não é tudo. Isso não é tudo. Mas o que aquela persistência dela ensinou para os demais atletas e também pôde fazer com que os organizadores melhorassem o trajeto das provas. Então, muita coisa acontece quando alguém persevera e, por conta da perseverança, consegue atravessar a linha de chegada. Nós temos uma linha de chegada à frente, nós sabemos, a nossa caminhada, ela às vezes parece longa, às vezes parece difícil, às vezes nós encontramos dificuldades no caminho, percalços, mas o Deus que está conosco é aquele que nos dá segurança. Como aqueles médicos ali ao lado da Gabriele, sabe? Olha, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Como aquela multidão que dizia assim, vai! Empurrava ela. Deus também está bem perto da gente, em nossa caminhada, dizendo, filho, você consegue porque eu estou com você. Eu estou com você. Fato é que a gente persevera naquilo que a gente sabe que vale a pena. E é sobre isso que a parábola está nos falando, a parábola de Jesus, esse texto. Por isso o tema de hoje é, nunca desista de buscar a Deus. Nunca desista de buscar a Deus. Você poderia falar isso para alguém que está do seu lado. Não, não é para falar não. Mas você vai falar para você mesmo, para você mesma. Sabe, Maria, José, Lira, nunca desista de buscar a Deus. Jesus Cristo está aqui numa série de lições, como sempre, ele é mestre incansável. E ele está nos dizendo, num contexto anterior, sobre o fim dos tempos também, sobre como o reino de Deus é chegado, sobre como acontecerá o dia do Filho do Homem, o dia em que ele virá também, e a igreja espera isso, o dia de Cristo. A igreja espera ansiosamente pela volta do Senhor. E ele começa contando essa parábola com uma lição de cara. Versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Meus irmãos, como é que a gente busca a Deus? Sempre por duas formas muito básicas: palavra e oração. Bíblia e oração. A receita não é difícil, não é complexa, não tem segredo, e é milenar. Entende? Bíblia e oração. A gente sabe, a palavra de Deus é a maneira como Deus fala com o seu povo. Pastor, eu pensei que Deus falava de várias maneiras com o seu povo. Olha, Deus fala conosco através da palavra, da Bíblia. E a oração é a maneira como o povo de Deus fala com Ele. Portanto, não desistir de buscar a Deus é insistir, é perseverar nessa receita básica. Que de cara eu já convido você a refletir e a pensar. Você tem seguido essa receita? Porque é uma receita que você já conhece. É uma receita que os seus avós talvez já praticavam. E você tem praticado? Porque não existe outra maneira de perseverar nessa busca de Deus, senão através da leitura da palavra e da oração. A palavra, meus irmãos, Deus nos dando acesso a Ele. Porque o nosso Deus sempre foi acessível ao seu povo. Sempre. Desde o início. Desde o Éden.
Deus falou com seu povo por várias pessoas, como os patriarcas, por exemplo, pelos juízes, pelos profetas. Falou conosco, especialmente e principalmente, na plenitude do tempo, por seu Filho Jesus Cristo. Como é que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, esteve entre nós, viveu com a gente, o Filho de Deus. A palavra em pessoa. Existe uma corrente teológica chamada deísmo. E o que é o deísmo? É dizer que Deus criou a humanidade e largou ela para lá. O deísmo acredita que Deus não se envolve mais com a humanidade. Porque uma vez que o Senhor deu o start, botou a humanidade no mundo, criou, porque eles não negam que exista um Deus criador. Uma força criadora, né? Que sobrepõe a tudo e a todos. Mas essa força criadora, Deus, não se envolve mais com a sua humanidade, com a sua criação, porque ao criar, Ele a entregou à própria sorte e às próprias leis naturais que a regem. Então, é a ciência, é isso, é aquilo outro que a gente sabe que funciona, que a gente sabe que é importante. Mas ainda bem que nós não somos deístas. Porque nós acreditamos que o nosso Deus se envolve tanto com a gente, que enviou seu Filho Jesus para tabernacular entre nós. Ele se envolve tanto que Jesus Cristo se encarnou como um ser humano para sentir a minha dor, para sentir a sua dor, para caminhar comigo, comer com a gente. Até hoje, a gente toma assento à mesa com Jesus, espiritualmente. Que coisa maravilhosa. Deus se envolve tanto com a sua humanidade, meus irmãos, que nós estamos aqui, fazendo o quê? Orando, lendo a palavra, ouvindo a palavra de Deus. Nós cremos no Deus que é acessível à sua igreja. 24 horas por dia. Não existe tempo ruim. Não existe feriado. Deus está o tempo todo atento à oração do seu povo, à busca do seu povo, e é por isso que nós não podemos desistir. Não podemos, porque Deus, Ele não desiste de nós. Nunca desista de buscar a Deus, pela palavra e pela oração, como está muito claro aqui no versículo 1. Jesus Cristo começa: o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. E nessa parábola todos nós sabemos, é uma maneira figurada de contar um caso, de contar uma verdade, né? Então, usa-se algo para ilustrar outro, e Jesus está aqui usando a figura de um magistrado, Jesus está usando a figura de um juiz, e diz o versículo 2, que esse juiz não era crente. Ele não acreditava em Deus. Deus e nada para ele, ó, a mesma coisa. E não só isso. A relação dele com o Criador era cética, e a relação dele com o seu semelhante era de desrespeito. Ele não respeitava os outros. Ele não tinha medo de ninguém. Era uma pessoa irreverente. Já ouviu a expressão rei na barriga? Tem essa expressão aqui também, não tem? Fulano parece que tem um rei na barriga. Nem nunca parei para pensar nessa expressão assim. É o quê? Que está gestação de um rei, é isso? É rainha que espera um rei importante, né? Nem Maria, que estava com o rei dos reis na barriga, foi arrogante, gente. Minha alma engrandece ao Senhor,
E meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Por quê? Com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem demonstrado amor. E esse juiz, ele era esse tipo de pessoa, arrogante. E Jesus usa outra figura, a figura de uma mulher. Ela era viúva. E ela estava com um processo em andamento. E estava agarrado. E ao que tudo indica, como eu vi um pregador dizer, certa feita, não tinha dinheiro para subornar. Infelizmente, meus irmãos, não vou nem entrar nessa área. Não vou nem entrar nesse aspecto. Mas ela não tinha dinheiro para suborno. E esse juiz, como tantos e tantos outros no decorrer da história, até hoje, iníquo, a parábola faz questão de dizer iníquo. Ele então pensa, no versículo 4, ele pensa: é certo que eu não acredito em Deus, também não respeito ninguém, ou seja, poderia continuar ignorando essa mulher aqui, que não ia dar nada. Nada, nada, nada. Mas, já está começando a me incomodar. E para esse incômodo não aumentar, porque a perspectiva dele era muito egoísta, né? Ele não estava fazendo isso, ele não tomou a decisão de julgar a causa para ajudá-la, mas para se ajudar. Diferente de Deus, diferente de Jesus Cristo, diferente do Todo-Poderoso, que não, combina com o egoísmo. Pelo contrário, se Deus fosse egoísta, jamais Jesus Cristo teria se encarnado. Jamais. Mas Deus é aquele que se compadece do seu povo, que vem ao encontro do seu povo, que julga a causa do seu povo. E esse juiz, ele diz: eu vou julgar finalmente a causa dessa mulher, para parar de me encher a paciência. Esse é o fato. E faz isso. E no verso 5 ele toma essa decisão, né? Então, irmãos, muitas vezes as pessoas são vencidas pelo cansaço. Muitas vezes as pessoas vencem pelo cansaço. Não sei se eu já contei para vocês aqui a experiência de conversão do meu pai. Meu pai foi sempre um homem que me levava para a igreja quando criança, mas ele nunca se firmava na presença do Senhor, não tinha perseverança, nem eu nem ele. Mas próximo dos 17 anos, o Senhor me alcançou, graças a Deus, porque o negócio estava indo ruim, viu? Estava ruim. Sem Deus não tem jeito de estar bom. E naquela época, o meu pai ainda não tinha tomado uma decisão final em relação a Deus, e ele tomava conta de um lugar de jogo de azar. E eu estava na igreja no meio de semana, minha mãe e um colega da família pediram para me chamar, e o diácono foi me chamar. Eu estava adorando, era o momento do louvor. A sua mãe está lá fora, quer falar contigo. Eu fui ver o que era, ela disse: meu filho, aconteceu uma tragédia. Houve um problema lá onde seu pai trabalha, e ele levou um tiro e foi para o hospital, e a gente não sabe como é que está, não. Aí eu falei: misericórdia. Eu voltei para a igreja, pedi para o pastor pedir a igreja para orar, e fui. E chegando lá no lugar, na verdade, não era o meu pai que tinha levado um tiro, era uma outra pessoa que estava jogando, né? E veio a óbito essa pessoa. E o pessoal lá, vizinho que estava lá, disse: ó, seu pai, não foi o seu pai, foi outra pessoa, mas seu pai foi levado detido. Ele era o responsável aqui, foi levado detido. De certa maneira, fiquei triste pela pessoa que faleceu, mas um alívio, meu pai estava vivo. Voltei para a igreja, em tempo, fui cultuar a Deus, dei a notícia para a igreja e tal, e amanhã eu resolvo isso. E no outro dia, a conversa é comprida, mas eu estou tentando resumir aqui. No outro dia, então, pedi licença ao meu patrão e fui tentar resolver a questão. Liguei para o pastor falou assim: tem um pastor que é advogado, vai lá atrás dele. Aí começou a minha saga de persistência
de insistência, de bater na porta, igual essa mulher aqui. Aí eu fui atrás do pastor, do advogado, não consegui falar com ele. Quando eu já não tinha mais o que fazer, eu pensei, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu tive um estalo, falei, vou ligar para a delegacia. Cidade pequena, naquela época, isso, sei lá, gente, quantos anos atrás? Eita, quase 30, não sei. Aí, 32 anos atrás, aproximadamente. Aí, cidade pequena, peguei o orelhão, botei a fichinha, quem lembra, né? Aí eu queria falar com o delegado. Mas quem quer falar com o delegado? É o filho do seu José do Nascimento. Tá, delegado. Meu pai está detido aí, aconteceu isso. Estou aqui tentando, conseguindo, e ele falou, não, você vem aqui então. Eu acho que ele achou que eu não ia. Peguei minha bicicletinha, fui parar na delegacia, cheguei lá, importunei todo mundo até chegar no delegado. Finalmente cheguei no delegado. Aí ele, o que é? Eu contei tudo para ele. Falou, é isso aqui, meu pai nunca foi, sabe, dessas coisas e tal, e ele não tem ninguém por ele, eu estou aqui para interceder, a gente não tem dinheiro para pagar advogado, não tem nada. Aí o delegado olhou para mim assim, puxou um papel lá de baixo, que era o processo meu, procura o processo desse cara aí. Enquanto eu resolvo aqui, você quer ver seu pai? Quero. Fui lá ver meu pai, voltou e falou assim, manda eu chamar lá o seu José. Chamou, lá vem o seu José. Aí falou assim, o senhor vai ser liberado, mas eu nunca mais quero ouvir saber de jogo de azar com a sua participação aqui na cidade. O senhor está me ouvindo? Aí meu pai disse para ele assim, nunca mais o senhor vai ouvir isso. E nós saímos juntos ali, em silêncio, empurrando minha bicicletinha, e meu pai disse assim, meu filho, nunca mais eu vou lhe dar esse desgosto. E hoje é um homem de Deus, né? Um servo do Senhor até hoje. Mas por que eu estou contando esse caso além de glorificar a Deus, irmãos? A insistência, a persistência de alguém que entende que se for a fundo a coisa resolve, porque Deus está com a gente. Quando Deus abençoa e caminha com a gente não pode desistir. A gente precisa insistir. E tal qual essa senhora que importunou aquele juiz, também nós devemos insistir em oração diante do nosso Deus que está vendo a nossa causa, está vendo o nosso sofrimento, está vendo a nossa luta, está vendo a nossa batalha, e não desiste de nós. Jesus então vai aplicar. Se esse juiz, torto, ele julgou a causa daquela mulher, que dirá Deus, o reto juiz, não ouvirá o clamor dos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça tarde em responder. Irmãos, tarde é só aparência, parece, porque a gente é tão limitado, sabe, que a gente não consegue enxergar com os olhos de Deus, sentir como Deus sente muitas vezes. A gente precisa que o Espírito Santo de Deus em nós nos ajude nisso. Deus sabe o tempo certo. Deus sabe a hora certinha de agir. E a gente precisa confiar nele, descansar nele. Embora pareça tarde em atender, diz aqui o versículo 7, né? E no verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Meus irmãos, logo o Supremo Juiz se manifestará, e ele fará justiça ao seu povo, e nós precisamos descansar nisso. A gente precisa confiar e perseverar até lá, para que vindo o Senhor, nos encontre exercendo a nossa fé. É isso que está colocado aqui em outras palavras no final do verso 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus certamente não encontrará fé no coração daqueles que não temem a Deus. Mas
Ele mesmo alimenta o seu povo com fé. Ele mesmo alimenta a sua igreja com fé. E nos alimentando, irmãos, nós precisamos perseverar. Perseverar. E o que eu ganho, pastor? Perseverando em oração. O que eu ganho perseverando nessa busca de Deus? Ah, irmãos, os benefícios são incontáveis, não dá para medir. Mas de cara, o que vem à mente assim, você ganha foco, você se torna uma pessoa mais focada. Você ganha segurança, você se torna uma pessoa mais segura como filho de Deus, como filha do Eterno. Você ganha perspectivas, você ganha força espiritual, você se fortalece. Sabe? Tanta coisa, meus irmãos. As pessoas madrugavam para ouvir Jesus, sabe? Aqui mesmo, em Lucas, qual é o texto? Lucas, deixa eu ver aqui, 21, gente, 37, 21, 37. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eita, Jesus. (38) é? 21, 38. 37, 38. Jesus ensinava todos os dias no templo. Mas à noite saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo. Para quê? Ouvi-lo. As pessoas corriam atrás de Jesus para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar da palavra de Deus. As pessoas madrugavam. Qual foi a última vez que você botou o seu relógio para despertar 1 hora mais cedo para buscar Deus? Pastor, eu vou dormir tão cansado, tão exausto, tão... Qual foi a última vez que a gente fez isso? Vou botar meu relógio para despertar 1/2 hora mais cedo, 1 hora mais cedo, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou falar com Deus, eu vou buscar o Senhor. Quando foi? Pastor, o que eu ganho com isso? Meus irmãos, Deus dá tanta segurança para a gente. Deus prepara o nosso dia. Há pessoas que acham que a coisa acontece assim, no estalo. Como se fosse ligar na tomada e a coisa acontecer como uma varinha de condão, como o gênio da lâmpada, sabe? Não é assim que funciona, irmãos. Buscar força em Deus, buscar persistência no Senhor, para você ser uma pessoa sempre perseverante, leva tempo, sabia? O próprio Jesus nos ensina isso. Já aos 12 anos, Jesus estava lá no templo, buscando, conversando com os doutores da lei. Jesus passou a vida orando, ele nem precisava como Deus, mas já que ele se encarnou como ser humano, agora ele está ensinando para a gente, dizendo, o ser humano precisa perseverar. Jesus foi perseverante, ele nos ensinou, meus irmãos, com a própria vida, a perseverança. Não dá para fazer o que a Gabriele fez ali, gente, sem treino. Não dá. Repito, havia postos no decorrer da prova, para hidratação, para ela tomar água, e chuveiro para molhar. No último, ela não passou. Resultado, desidratou, chegou no estádio já daquele jeito. Ela cometeu uma falha no trajeto, sabe? Mas ela perseverou de outra forma. E como ela perseverou? Ela sabia o limite do seu corpo e foi até o limite. Dá para a gente fazer o que ela fez? Quer dizer, não sei, não garanto por você, eu garanto por mim. Não dá para mim. Porque eu não sou uma atleta naquele nível, gente, não tem jeito. Ela se preparou para aquilo, ela correu antes. Então não dá para a coisa acontecer assim. Você precisa buscar o Senhor, precisa andar com Deus, muitas vezes, para você enxergar as coisas acontecendo. Tem gente que acha que a coisa se resolve num culto. Sabia disso? Tem gente que pensa assim, eu vou para a igreja, eu vou para o culto hoje, porque eu quero ser turbinado. Eu quero receber uma injeção de ânimo, uma injeção do Espírito Santo.
Porque eu estou precisando. E a oração do pastor, a oração do irmão vai me ajudar. Tem gente que encara culto como sessão de descarrego. Vou para a igreja descarregar um negócio lá. Eu estou muito estressado. Descarregar lá umas frustrações. Eu tenho certeza, vai acabar o culto, eu vou estar tinindo. E sabia, gente, que acontece isso mesmo assim, no sentido de se sair tinindo do culto? Louvei a Deus, orei, Deus falou ao meu coração, aí você sai turbinado. Mas só sai. Antes de chegar em casa, você já chega, igual a Gabriela ali. E para começar a semana amanhã? Como é que faz, pelo amor de Deus? Começa orando, irmão. Começa orando todo dia, todo dia. Deus, hoje é o dia que o Senhor fez. E o Senhor vai me abençoar nesse dia, eu tenho certeza. Que o Senhor é o meu Pai. E lê a palavra. E busca o Senhor. E persevera nisso. Sem jamais esmorecer. Porque Deus é o nosso reto juiz. E Ele está do nosso lado. Amém?